Estamos no mês da Reforma Protestante, uma data que impactou o cristianismo e trouxe nova vida à igreja. A Reforma é baseada em 5 verdades que norteiam nossa fé e que são conhecidas como 5 solas. Começamos hoje com a primeira, o Sola Fide, ou somente a fé. Estamos começando o mês de outubro, que será o melhor mês de outubro que você já viveu, amém? Vai ser o melhor mês que você já viveu, por quê? Porque eu creio que Deus tem derramado graça sobre nós. Mês passado eu estive em Porto Alegre, e visitando uma das nossas igrejas, e eu passei lá num irmão da igreja, ele tem uma imobiliária, lá em Capão da Canoa, e Ederson é o nome dele, né? Deve ter o xará, gente boa, né? Ederson, não dá para ser ruim, né? E daí, começando o mês de setembro ali, e daí eu falei, nós almoçamos juntos, eu falei, como é que está o mês, cara? Eu falei, pastor, está demais. Horrível, fizemos nada, fizemos uma venda no mês. Ele tem uma imobiliária grande, uma das maiores lá do litoral ali, e ele falou, está feio o negócio. Eu falei, vamos orar então, já almoçou, né? Depois que eu almocei, com a barriguinha cheia, falei, vamos no teu escritório, vamos orar. E nós entramos lá e fomos orar, e oramos com os funcionários ali, sentamos, e eu falei para cada vendedor, eu falei, esse vai ser o melhor mês de setembro que vocês já viveram. E essa semana, segunda-feira, eu mandei uma mensaginha para ele, ele mandou, pastor do céu, você não tem noção, já é o melhor mês de setembro que nós já vivemos. Eu falei, queridão, não é o Adilson não, é Deus, é Deus. Então eu vou dizer para você, creia, meu amado, Deus tem o melhor para você, sabe, aproveita essa oportunidade, você está aqui nessa noite, puxa, dia 1º de outubro, Deus, derrama graça, Senhor, eu estou começando esse mês, que o Senhor derrame graça sobre a minha vida, me abençoe, e eu creio, Deus quer abençoar você, amém? Fala para o irmão que está ao teu lado, de repente ele não crê tanto, fala para ele assim, Deus quer abençoar você também, amém? Porque Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é poderoso, é santo, Deus quer nos abençoar. Tem gente que faz aniversário esse mês de outubro, né, Rosi? Tem gente que tem aniversário esse mês aí, povo abençoado, mas Deus é maravilhoso. Eu quero nessa noite começar então essa série de mensagens sobre a reforma. Estamos no mês de outubro, é o mês da reforma protestante, e esse ato, querido, não sei se você já, óbvio, você quando estudou na escola e tal, porque é um fato histórico, mas que mudou não só a história da igreja, mas do mundo como um todo. Então o mês da reforma é o mês que nós comemoramos, celebramos, quando em 1517, dia 31 de outubro, Martinho Lutero, ele coloca as 95 teses, sabe, acerca de algumas coisas que ele estava vendo na igreja, que estava meio, puxa, não está batendo com aquilo que nós estamos vendo na palavra. Então a reforma começa ali, e nós vamos nessa noite falar um pouquinho sobre sola fide, ou seja, somente a fé. Sola fide, uma palavra em latim, né, que diz sola é somente, né, somente a fé. Mas eu quero ler com você Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Nós até contratamos o pastor Luciano para ser o nosso Martinho Lutero, vocês viram ali, né? Ele de Martinho Lutero, andou lá pelo Lago da Ordem ali, o pessoal pediu até a bênção para ele, pensou que era um capuchinho, né? Mas nós entendemos que nós precisamos parar de vez em quando de olhar e ver o que a gente pode fazer para realmente melhorar a nossa caminhada. Romanos 1, 16, 17 está ali, diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra, obrigado porque, Senhor amado, temos o privilégio de estar aqui nessa noite, queremos te louvar, Senhor, porque, Deus amado, tu tens nos dado graça, tem abençoado, Senhor, cada vida que aqui está, ninguém está aqui por acaso, o Senhor trouxe cada um aqui, Senhor amado, com um propósito especial, específico, e eu creio, Senhor, que a bênção do Senhor, ó Deus amado, ó Deus, está já, Senhor amado, sendo derramada, os teus filhos já foram abençoados na hora do louvor, ó Deus, desde que chegaram aqui, Senhor, desde quando eles pisaram o pé naquela lama do estacionamento, Deus, eu creio, a tua bênção já começou a ser administrada, eles começaram a viver, Senhor amado, a paciência, a temperança, a Deus amado, celebrando ao Senhor, e ao entrar aqui foram recebidos, acolhidos, ó Pai, e eu creio que a tua presença, aleluia, faz toda a diferença nesse lugar. Pessoas que entraram aqui, Deus amado, enfermas, com alguma dor, nós já te louvamos porque o Senhor já está curando agora. Eu declaro por terra toda enfermidade, toda dor de cabeça, mal-estar, pessoas com tontura. Deus, eu declaro agora em nome de Jesus, Senhor amado, ó Deus, um toque sobrenatural do Senhor. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que nos sara.
O teu sacrifício na cruz foi perfeito, o Senhor morreu na cruz, ó Deus amado, ó Deus, para nos salvar, mas o Senhor também levou sobre si na cruz nossas maldições, o Senhor levou sobre si na cruz, Senhor amado, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados, ó Pai, e queremos estar bem para ouvir a tua palavra, então ministra cada coração agora. Nós também repreendemos todo espírito de distração, de alienação, Deus amado, que nada nos impeça de ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e sermos assim abençoados, Pai. Derrama graça sobre nós em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, mês da reforma, outubro. O que é a reforma, pastor? A reforma foi quando Martinho Lutero, que ele era um monge, ele era um homem muito devoto, muito fiel, muito penitente. Martinho Lutero, ele era extremamente penitente, ele fazia muita penitência, ele subia a escada de joelho, ele usava silício, ele era uma pessoa assim, muito devota. E aquilo, muitas vezes ele fazia aquilo, e ao final, de repente, subia uma escadaria de joelhos para pagar uma penitência. Quando ele chegava lá em cima, ele falava, puxa, parece que continua vazio, tem alguma coisa que não está batendo. E ele começa a olhar para a igreja, e ele começa a ver algumas coisas que não estavam condizendo, ele não conseguia enxergar, sabe, Deus na igreja, porque a igreja está muito envolvida com política, com os reis, enfim, com as finanças. Sabe, 1517 é bem no auge da construção da Basílica de São Pedro, lá em Roma. Então era havia assim, uma urgência para se levantar fundos, recursos para a construção da Basílica. O Papa levanta então Tetzel, que é um homem que foi designado, Tetzel foi designado para recolher os donativos para a construção da Basílica. E daí o Tetzel, ele tinha uma frase que ele dizia assim: cada oferta que cai no gasofilácio, quando uma moeda tilina no gasofilácio, é uma alma que sai do purgatório. Então pague um dinheiro para as almas não ficarem no purgatório. Você que tem dinheiro, pague para a pessoa ser salva. E Lutero fala, mas como isso? Porque a salvação, no texto que nós lemos aqui, diz assim, olha, o justo viverá pela fé. Sabe, a palavra que lemos aqui fala assim, o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. O que salva o homem não é o quanto ele tem de dinheiro, querido. O que salva o homem não é o recurso financeiro que ele tem. O que salva o homem não é o quanto ele é tão bonzinho. Nossa, é tão bonzinho, né? Ele merece o céu porque ele é bonzinho. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho, querido. Ninguém vai para o céu porque, não, mas ele é tão inteligente. Meu Deus, aquela pessoa é muito inteligente. Sabe que ninguém vai para o céu porque é inteligente. Por que nós vamos para o céu? O apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz o seguinte, Paulo fala, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, a salvação é só pela fé, é graça mediante a fé. Ninguém é salvo porque, ele fez tanta caridade, então é salvo, não. Não, mas se eu acender muitas velas, e se eu fizer muita oração para aquela pessoa que partiu, a Bíblia fala, Paulo fala aos Coríntios, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e cada um receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo. Irmão, e por meio do corpo é só quando está vivo, porque morre não adianta mais. Então a base teológica de Lutero estava baseada justamente nesse versículo, que o justo viverá pela fé. Então Lutero passou a defender a ideia de que não eram as boas ações que salvaria a pessoa, mas sim a fé. Martinho Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis, e que as pessoas só seriam salvas mediante, a fé em Jesus Cristo. Não dava para ter intermediário, não dava para ter alguém, eu tenho alguém que vai interceder por mim, não. Há um só Senhor e Salvador, há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Irmão, o Evangelho é isso. Quando Paulo escreve aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus, a palavra Evangelho é boas novas, boas notícias. E qual que é a boa notícia? Jesus morreu por você. Jesus pagou o preço na cruz por você, porque você não tinha condições de ser salvo por si mesmo, porque nós, por mais que nos esforçássemos, por mais que nós dessemos o nosso melhor, não seríamos salvos sem Jesus. Então, a boa notícia é, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, Jesus se fez carne, e Jesus veio pagar um preço, Ele morreu na cruz por amor a mim, a você e a nós. E quando nós cremos no Evangelho,
Quando nós cremos na palavra, quando nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz, então nós somos salvos. O que diz lá João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero dizer para você, meu amado, que o evangelho é muito simples. O homem confunde, o homem inventa coisa e tem que fazer uma penitência, tem que fazer um não sei o quê, tem que fazer isso e aquilo. Ei, sabe o que o homem tem que fazer? Crer no Senhor Jesus. Você precisa crer, meu amado. Nós precisamos crer que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para nos salvar, para resgatar a nossa vida. Um dia eu estava voltando, acho que do Rio de Janeiro, e daí eu estava no avião da Gol, e tinha aquela revista, ninguém lê aquele negócio lá, né? Mas eu gosto de ler tudo, né? Um dia eu fiquei injuriado. Eu estava passando de carro assim, e daí tinha um negócio escrito na caixa de um motoqueiro, né? Esses motoqueiros são fogo, né? E daí eu queria ler, né? Que estava escrito ali, né? Era só assim, né? E daí estava escrito assim, bobo é assim, tudo que vê, lê. Eu fiquei indignado, né? Mas eu gosto de ler. E daí eu peguei aquela revista e comecei a ler. Tinha uma entrevista da Lili Marinho, a viúva do Roberto Marinho, a dona Lili Marinho. E a Lili Marinho, naquela entrevista ali, ela falando da vida dela, da trajetória com o Roberto Marinho, com a Globo, blá. E daí ela conta uma história que foi muito, muito difícil para ela. E a dona Lili conta quando ela perdeu um filho. Quando ela perdeu um filho jovem, o filho morreu de uma forma muito terrível, assim, aquilo foi uma dor muito profunda para ela, e ela sofreu, entrou em depressão, a doutora Lili Marinho sofreu muito, e, enfim, passado um tempo, ela foi consultar um sacerdote, e ela perguntou para o sacerdote, por que a gente passa por isso? Por que eu passei por esse sofrimento? Por que eu perdi o meu filho? Por que essa dor toda? E o sacerdote falou assim, sabe por quê? Jesus morreu na cruz, e ele fez o sacrifício dele, mas ele deixou uma parte para nós. Nós precisamos fazer alguma coisa, então esse sofrimento que a gente passa é a nossa parte na cruz. Eu falei, que Bíblia esse cara está lendo? Eu estava lendo ali, quase que eu chamei, aeromoço, cadê o... Ei, não, meu amado, não há nada que nós, seres humanos, possamos fazer para alcançar a salvação, porque a salvação é pela graça, mediante a fé, somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, ou seja, mas eu sou salvo, porque eu sou muito bonitinho, eu sou lindo, filho da dona Arlinda, Adilson, eu sou lindo, eu vou para o céu, nem sou lindo, nem vou para o céu sem a salvação de Deus, sem a graça do Senhor. Sabe, meu, que às vezes, não, mas eu dou muita oferta, eu faço muita caridade, pastor, caridade. Caridade é uma benção, sim, você tem que abençoar, tem que fazer, tem que, como o Nelson falou aqui, nós temos que ser generosos, mas, querido, isso não leva ninguém para o céu, não leva. O que te leva para o céu é você crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa, disse o apóstolo Paulo para aquele carcereiro em Filipos. Meu amado, é a fé que nos faz realmente, sabe, é entender e ser recebidos. A Bíblia fala assim, olha, não fosses vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Então é a fé. Então eu tenho fé, pastor, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé. Não é fé na tua fé. Tem gente que tem fé na fé dele, né? Eu sou uma pessoa de fé. Mas é uma fé meio... Não, eu tenho fé na minha igreja, eu tenho fé na minha igreja, vou ser salvo. Não, irmão, não. A igreja é uma bênção, você tem que congregar. A Bíblia fala em Hebreus 10, 25, não deixe de congregar. Fala para o irmão que está lá, você tem que vir na igreja, irmão. Tá? Você tem que congregar, nós temos que congregar. A Bíblia fala, não deixando de congregar, como é o costume de alguns, temos que congregar. Mas, irmão, a igreja não salva. Só Jesus salva. Só Jesus salva, só Ele salva. Então a fé que o texto fala ali, sabe, é crer em Jesus. Eu creio muito no meu pastor. Confia em Deus, e Ele sempre, confia em Deus, querido, confia no Senhor. É claro que os pastores estão aqui para cuidar, para ajudar você, né? Para, às vezes, testar a tua paciência também um pouco, enfim. Mas, meu amado, você precisa entender que o que Martinho Lutero levanta ali é porque as pessoas estavam querendo ser salvas por obra. As pessoas estavam querendo ser salvas porque elas eram assim um assado. Queriam ser salvas porque eu sou de uma família nobre. Eu quero ser salvo porque eu sou amigo do padre, ou do papa, ou do pastor, ou do irmão. Não, irmão. Você só é salvo se você crê no Senhor Jesus.
Você só é salvo se você crê que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para mudar a tua história e a tua eternidade. Você só é salvo quando você entrega a sua vida a Jesus e você renuncia à tua velha vida e fala: Jesus, eu quero viver, como diz o apóstolo Paulo, sabe, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você só é salvo, meu amado e minha amada, quando você de fato crê no Senhor Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: quer fazer um teste se você tem certeza da tua salvação ou não? Quem não tem certeza da salvação tem um medo de morrer. Tem um medo de morrer. Dorme preocupado: meu Deus, sei que eu vou acordar amanhã. Ai meu Deus, se eu morrer, Jesus, se eu morrer. Oxi. O apóstolo Paulo fala assim: ei, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Sabe por quê? Porque quem crê em Jesus sabe que essa vida não acaba aqui, que essa vida aqui é só uma passagem. Estamos aqui de forasteiros, estamos passando um tempo aqui, mas um dia estaremos na glória com o Senhor. É isso que a palavra fala, meu amado. E é isso que Martinho Lutero está trazendo, está resgatando a fé, porque a igreja, ela estava andando num caminho complicado. A igreja, pastor, deixa eu dizer para você, irmãos, se nós não cuidarmos de todas as áreas da nossa vida, nós não demos uma olhada, como é que está o meu casamento? A gente fala muito em casamento, e no casamento nós falamos o seguinte, ajusta o teu casamento, dá uma olhada, não tem casamento bom ou ruim por acaso. Se você cuidar do teu casamento, se você estiver sempre ali, sabe, atendendo, investindo, cuidando do teu casamento, vai ser bênção. Na vida profissional a mesma coisa, sabe, tem uma molecada chegando aí, que é um perigo essa molecada. Porque o cara aprendeu, quando ele começou a entrar naquela empresa, ele aprendeu a consertar umas máquinas, e daí, não, eu aprendi, está tudo bem. Está tudo bem nada, tem uma molecada que está vindo aí, que estão sabendo sobre hardware, software. Eles estão aprendendo umas coisas que se você não souber, então, meu amado, na vida profissional também, se você não se atualiza, a coisa vai dar ruim. E o problema é até a igreja, irmãos. Se a igreja não está sempre olhando, atendendo, como é que estamos? Estamos comprometidos com a palavra de Deus, estamos comprometidos com a Bíblia, estamos realmente vigiando, estamos vivendo a plenitude do Evangelho. Não, nossa igreja é uma bênção, porque em 1945 nós batizamos 80 pessoas. Sim, 1945, mas hoje é 2023. Sabe, querido, a igreja de ontem, ela foi uma bênção para ontem, mas hoje você tem que buscar realmente ser uma igreja viva. E por isso, quando Martinho Lutero olha para aquela igreja que estava vivendo no passado, se escondendo nos monastérios, enfim, se escondendo, e Martinho Lutero fala: mas o que está acontecendo? Então, a construção teológica iniciada, quem vai falar melhor disso é o pastor Jeff, pastor I, pastor Luciano, os pastores que manjam de teologia. Eu falo assim, eu só prego uma coisa: Jesus me salvou e quer salvar você, sabe? Eu sei o que ele fez na minha vida, mas a construção teológica de Martinho Lutero, que deu origem a esse processo da reforma, ela estava baseada nas 5 solas. Eu falei que sola é somente, né? Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e só a Deus glória. As 5 solas. E hoje a primeira sola fide. Eu estou falando para você, querido, sobre a fé, que a fé, sabe, ela é o princípio. Se você não crê em Jesus, você tem problema. Pastor, mas eu sou bonzinho, não precisa crer, tem que crer em Jesus, tem que entregar a tua vida a Jesus. Semana passada teve os batismos aqui, 22 pessoas se batizaram. O que é o batismo, senão a declaração pública de fé em Jesus? O que nós perguntávamos para os batizandos? Você crê em Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim, eu creio. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós batizávamos porque a pessoa creu. Ela declarou publicamente a fé dela. Eu não preciso me batizar, eu não preciso ir na frente aceitar Jesus, sou muito tímido, eu não preciso falar para ninguém que eu sou crente, na empresa eu fico escondidinho, não conto para ninguém. Não, irmão, é importante você declarar a tua fé, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Pastor, então, se eu crer, não preciso fazer mais nada. Tiago fala assim, que a fé sem obras é morta. Um dos sinais de que você creu é como a tua vida começa a mudar. Um dos sinais de que você creu em Jesus é quando a tua vida começa realmente a mostrar uma diferença. As pessoas falam: mas aquela pessoa, o que aconteceu com ela? Era bem perdida, agora está andando certinho, né? Está pagando as contas, não está mentindo tanto mais, né? Está mentindo bem pouquinho agora,
Tem gente que mente, né, irmão? Cuidado, que a mentira, o pai da mentira continua sendo o diabo, né? Mas a pessoa até penteou o cabelo agora. Né? Não, tem uns crentes descabelados aí que é uma benção também, fica tranquilo. Né? Mas, querido, a Bíblia fala assim que a fé sem obra é morta. Mostra-me a tua fé, a tua fé sem obra, eu vou mostrar aí as obras que eu faço pela fé. Quando você crê em Jesus, quando você começa a andar com Jesus, quando você, né, eu lembro o dia que eu aceitei Jesus, eu era dark, não dava tudo de preto, daí eu aceitei Jesus, eu me converti dia 7/8/88, e eu saí de lá, e eu fui numa costureira, amiga de um amigo meu, que era gerente do banco Bamerinos ainda, e eu fui lá, e eu fiz 3 ternos, um horrível, cor de mostarda, um muito feio, azul, e um mais feio ainda, que era vinho, mas na época era, né, mas eu queria usar terno, porque eu aceitei Jesus agora, né? Agora eu não vou andar com aquele jaleco preto, aqueles coturnos lá da Snake, agora eu vou andar, eu sou crente. Eu queria mostrar as minhas obras lá fora, as minhas obras agora, estava pautado, eu preciso de uma nova vida agora, eu preciso mostrar para as pessoas, sabe, que Jesus habita em mim. Eu fui para os meus amigos que eram dark, eu lembro que encontrei na esquina da Cid Marcondes de Albuquerque, ali, com a Levi Buqueira, sentei lá, eles estavam lá, sentados, fumando e tal, e bebendo, e eu passei por eles, falei assim, ô galera, seguinte, agora eu me converti, eu sou crente. Você é crente, relojeiro? Que era relojeiro, né? Falei, sou crente, agora eu aceitei Jesus, você quer caminhar comigo? Vamos comigo para a igreja. Até quando vai durar esse negócio? 7/8/88, 34 anos. Glória a Deus. Porque, meu amado, sabe, alguma coisa mudou na minha vida. Então eu digo para você, pastor, então não precisa de obra. É óbvio que a obra, ela vai ser resultado da fé que está operando na tua vida. Você precisa crer. Um dia lá em Atos capítulo, deixa eu achar o texto aqui que eu já vou dizer para você. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16, estava lá o Paulo e o Silas na prisão. Por que estavam na prisão? Porque eles estavam pregando a palavra, eles estavam declarando Jesus, eles libertaram a moça, eles estavam na bênção lá, e daí eles fizeram algo tão maravilhoso, chegaram lá, Atos capítulo 16, isso. Chegaram lá na casa de Lídia e tal, e no caminho eles iam orar, encontraram uma moça que era meio adivinho, e elas libertaram ela, e então foram presos. E daí eles foram presos, e o texto fala lá no capítulo 16, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Deixa eu ler o 23, que é bom também. E depois prenderam eles, né? 23, tá? E depois lhes darem muitos açoites, que eles batiam, sabe quantas vezes batia? 40 menos 1. Então, o açoite máximo que uma pessoa podia receber do Império Romano eram 39 chibatadas, era 40 menos 1. Porque dizia que com 40 a pessoa morria. Então, eles tinham recebido lá muitas chibatadas, e o texto assim, então a multidão se levantou, tal, 23. Então, lhe deram muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. O carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam murmurando, reclamando, estavam com dor nas costas, estava demais de dor, meu Deus, apanhamos demais. Não estava, né? Diz o texto, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, cantavam louvores a Deus. Já cantou louvor com as costas tudo ardido, irmão? É uma bênção, rapaz, você fica afinado que só. Teu louvor sobe no céu direitinho. E diz o texto, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão, a galera da prisão, tudo gente boa, começou a cantar igual, começou a cantar junto, e escutavam. De repente sobreveio um tremendo terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Quer um segredinho para você sair das lutas? Começa a louvar. Quer um segredo para você sair das provações? Começa a adorar a Deus. Paulo e Silas, chibatados nas costas, preso no cárcere, preso. Eles estavam louvando a Deus. E o que aconteceu? Deus mandou um terremoto, abriu as portas de todo o cárcere, todos foram soltos. E é interessante que quando abriu a porta da prisão, ninguém quis fugir. Eles queriam ficar ali, o culto estava tão bom, é igual no culto aqui, né? Tem irmão, quando começa a banil, já estão vazando já, né? Mas quando, né? Hoje você não vai embora na hora da banil, né? Nunca mais, em nome de Jesus. Diz o pastor Carlito Paz que quem sai primeiro é Judas, né? Carlito Paz fala isso, eu nunca falaria na igreja isso, jamais. Ia magoar os irmãos, né? Nunca que eu falaria isso, o Carlito Paz fala. Aproveitar o incêndio e já dar um recadinho aí, né? Tá, os caras não foram embora, diz o seguinte,
O carcereiro despertou do seu sono e vendo as portas abertas da prisão, puxou a espada e ia suicidar-se, porque ele pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui, vem também, vem louvar. Está faltando alguém fazer uma voz, uma terceira voz aqui, vem cá. E o carcereiro, então, diz o texto, que chegou ali, então pediu luz, entrou correndo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois de trazê-los para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e você será salvo e toda a sua casa. Meu amado, quando você crê em Jesus, há uma promessa de Deus. Quando você crê em Jesus, há uma promessa, sabe? Há uma promessa, a palavra fala que ele então levou-os para a casa dele, sabe? Ele botou remédio nas feridas lá, e naquela mesma noite Paulo batizou toda a família do carcereiro. Irmão, porque alguém creu, querido, se você parar de ficar duvidando de Deus, você parar de ficar duvidando, mas será que essa igreja, ei querido, creia no Senhor Jesus. Congregue na igreja, seja uma bênção, mude a sua vida, mude a sua atitude, você vai ver a ação de Deus. O texto fala aqui que ele pergunta: o que eu devo fazer? As pessoas perguntam para você: o que eu devo fazer para mudar de vida? Você tem que fazer uma penitência, você tem que fazer... Ei, creia no Senhor Jesus. Prega para o irmão que está ao teu lado, aí, ó. Fala para ele assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Meu amado, o que Martinho Lutero está trazendo para a igreja é justamente isso. Olha, sola fide, ou seja, somente a fé. Quando você crê, a fé ela move montanhas, a fé ela transforma pessoas, a fé ela muda o ambiente, a fé contagia, a fé, meu amado, te leva realmente a estar conectado com Deus, porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Nessa noite eu vou dizer uma coisa para você, a maior pregação da minha vida, eu vou falar para você nessa noite: creia no Senhor Jesus, creia em Jesus, para de ficar aí, sabe, dependendo do movimento, para de ficar aí dependendo da opinião dos outros, para de ficar aí dependendo do que os youtubers falam, para de ficar aí dependendo da economia, da política, ou do que seja o que for, meu amado. Creia em Jesus, creia em Jesus, creia em Jesus. Somente a fé em Jesus pode mudar a sua história. E essa pregação de Martinho Lutero causou um reboliço, porque as pessoas: não, mas não pode, eu preciso vender indulgência, eu preciso, ei, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque tem gente que vem na igreja e não crê, tem gente que vai no teu GC e não crê, tem gente que, sabe, tem cara de crente, cheiro de crente, roupinha de crente, mas não crê. Mas tem gente muito humilde aí, que não tem aparência nenhuma, mas ela crê. E quando ela crê, meu amado, o céu se manifesta. O texto que nós citamos agora de Hebreus 6, fala assim: olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e Ele é galardoador dos que o buscam. Nessa noite, nessa primeira palavra introdutória, depois os pastores vão se virar para falar toda a parte histórica, mas eu vou falar para você: você precisa crer. Porque estamos vivendo um tempo em que as pessoas não creem mais. As pessoas não creem mais em Deus, não creem mais, sabe, que precisa viver uma vida de santidade, não creem mais que precisa ter um compromisso com o Senhor. As pessoas estão vivendo um tempo hoje, meu amado, que eles parecem que não creem mais. Não, eu acho que não precisa. Sabe, meu amado, Martinho Lutero defendia que se nós cremos em Jesus e somente crer em Jesus, sabe, isso muda a nossa eternidade. Depois ele fala das outras solas, só a Escritura, somente Cristo é Senhor e Salvador, somente pela graça somos salvos, que é quase uma unidade aqui com o sola fide, e só a Deus seja dada a glória. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor nos está chamando a viver um compromisso de fé com Ele. Sabe, meu amado, que você seja conhecido onde você passar como um homem de fé, uma mulher de fé. Seja conhecido onde você passar, que você que está em casa, sabe, um homem de fé, uma mulher de fé, não uma pessoa que fica mais ou menos, uma hora eu estou crente, outra hora eu estou mais ou menos. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Meu amado, precisamos de homens de fé, precisamos de mulheres de fé, precisamos de adolescentes de fé.
jovens cheios de fé, as nossas crianças têm fé, meus queridos, nós vemos nossas crianças ali, é demais, os professores ali são ministrados por elas, porque nós temos ensinado uma igreja a ter fé em Jesus, crer que o sacrifício dele na cruz foi perfeito, foi pleno, e o sacrifício de Jesus mudou a nossa eternidade. Nessa noite, amados, nós vamos participar da Santa Ceia. E o que é a Santa Ceia? Senão um momento em que nós nos assentamos à mesa com o Senhor, para realmente, trazer à memória, nos lembrarmos do sacrifício dele na cruz. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está a sua fé? Um dia alguém chegou para Jesus e falou: Jesus, meu filho está atormentado. Já pedi para os seus discípulos aí orar por ele, não adiantou nada. E ele falou: Jesus, me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. E Jesus libertou aquele jovem, aquela criança, e Jesus trouxe os seus discípulos e falou assim: ei, vocês precisam ter uma fé mais firmada, vocês são homens de pouca fé. Eu quero falar com você nessa noite, meu querido, você que está aqui, você que está na galeria, você que está em casa. Qual é o teu nível de fé? Qual que é o teu grau de fé? Quando eu creio em Jesus, eu creio que não há nada melhor do que andar na presença dEle. Quando eu creio em Jesus, eu creio que os problemas podem vir, mas os problemas não nos param. Quando eu creio em Jesus, eu creio, meu amado, que a minha história está nas mãos dEle. Como é que está a tua fé? Porque eu sei que tem pessoas que estão fracas na fé, fraquejando na fé. Já não sei mais se precisa ir na igreja, já não sei mais se precisa orar, já não sei mais se precisa ler a Bíblia, acho que eu não... Ei, nessa noite, meu querido, Deus quer ativar no teu coração, Deus quer tocar o teu coração, e Deus quer soprar em você nessa noite, e dizer para você: intensifica essa fé, aleluia, aumenta o teu nível de comprometimento com o Senhor, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, creia no Senhor. Nessa noite, amado, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você que está em casa também a colocar o seu coração diante do Senhor. Responda para mim essa pergunta: como é que está o teu nível de fé? Você crê de fato no Senhor, e por que esse desespero? Você crê de fato no Senhor, e por que essa vida meio displicente? Você crê de fato no Senhor, e por que de repente andar assim meio que, mas acho que não quero mais. O apóstolo Paulo fala: eu, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo, eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Jesus, o meu Senhor e meu Salvador, eu creio que Ele morreu na cruz por mim, eu creio que Ele é meu Deus, o meu Senhor, eu creio que Ele se importa comigo, eu creio que Ele voltará, eu creio que Ele virá nas nuvens para me buscar um dia, e como nós cantamos aqui, Ele vai dizer o meu nome, Ele vai dizer o teu nome, meu amado. Creia no Senhor Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o resumo da Bíblia. A Bíblia dentro da Bíblia, sabe, se você quer sintetizar a Bíblia em um versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, se você crê, meu amado, você não pode andar aí meio mais ou menos. Se você crê, meu amado, você não pode andar aí meio, meio desanimado. Ei, eu sei em quem tenho crido, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele vai voltar. Como é que está o teu nível de fé? Pastor, eu preciso hoje de uma oração. Eu preciso ser, pastor, nessa noite, aumentar o meu nível de fé. Então eu vou falar para você: dê um passo de fé. Você já é crente, já entregou a tua vida a Jesus, mas dê um passo de fé. Se você não é crente ainda, se você não entregou a tua vida a Jesus, essa é a noite, dia 1º de outubro de 2023, para você entregar a tua vida a Jesus, para você dizer: Senhor, eu quero, Senhor, entregar a minha vida a Ti, eu quero crer em Ti. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Os intercessores estão aqui já. Eu quero convidar você a sair do teu lugar. Vem aqui em nome de Jesus. Queremos orar, porque nós queremos ser conhecidos como uma igreja cheia da fé. A fé em Deus, a fé, aleluia, limpa, cristalina e pura. Fé no Senhor Jesus. Venha, querido, venha fortalecer a sua fé. Para Senhor, eu preciso nessa noite
Eu preciso de um renovo na minha fé, porque eu estou quase, cambaleando. O salmista já fala: eu estive quase desviando, os meus pés quase escorregaram. Eu estou falando com pessoas aqui que precisam nessa noite dar um passo de fé, sair dessa cadeira, sair dessa galeria. Você que está em casa, se levantar do teu sofá, colocar sua mão no coração e falar: Deus, eu quero nessa noite ser renovado. Renova a minha fé, Senhor. Renova-me, Senhor. A igreja passou por uma reforma, ela precisou dessa reforma porque ela estava acomodada, se apostatando da fé. A fé se tornou muito relativa. Mas hoje Deus está te chamando: venha. Hoje Deus está te chamando: venha, 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 querido. Traga a tua família para o altar. Traga a tua família para o altar do Senhor. Venha e fala assim: vamos renovar nossa fé. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É a promessa para você. Creia nisso. Crê no Senhor Jesus. Jesus está presente aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Pastores, nos ajudem a interceder conosco aqui. Jesus está aqui. Ele está nessa noite, quer tocar a sua vida. Ele quer renovar você. Pastores, nos ajudem. Deus, em nome de Jesus, eu creio. Venha, querido, venha desta galeria, venha. Deus está falando com você nessa noite. Deus está abençoando o teu coração. Enquanto eu pregava, teu coração palpitava. O Senhor está dizendo para você: esse é o dia. Você não está aqui por acaso. Jaque. Aleluia, Senhor. Vem, Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vai tocando cada vida, meu irmão. Se eu fosse você, eu corria aqui na frente. Oh Deus, oh Pai, o Senhor conhece nosso coração. O Senhor sabe, Senhor, do que nós precisamos. O Senhor sabe como estamos, Senhor. Às vezes enfraquecidos na fé. Nesse mês da reforma, faça um voto com Deus. Fala: Deus, eu vou me fortalecer. Eu vou buscar mais ao Senhor, fortalecer a minha fé. Fé que o Senhor morreu na cruz para me salvar, que o Senhor pagou alto preço, e que o Senhor me chama, Senhor, a caminhar contigo. Eu creio que nessa noite algo do céu acontecendo aqui. 31 de outubro de 1517, um gesto tão simples. Um homem foi na porta de uma catedral, e ele pregou ali. Era normal isso, ele pregou ali as 95 teses. Algumas coisas que falaram: precisa mudar. Quais seriam as teses que você pregaria na porta da tua casa? Quais seriam, meu amado, as teses que você pregaria na porta da tua casa? Olha, eu preciso mudar nisso. Eu preciso ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um membro melhor na igreja, um líder melhor. Eu preciso ser um servo melhor. Eu preciso me consertar com Deus. Xalabação de Candaramana.